Fala galera, aqui quem fala é o professor Bruno Sampaio e vamos lá para mais uma questão de física. Nosso tema é movimento uniforme. O diagrama abaixo representa as posições de dois corpos A e B em função do tempo. Por este diagrama, afirma-se que o corpo A iniciou seu movimento em relação ao corpo B depois de quantos segundos? Então eu quero descobrir o instante de tempo em que o A começou a se mover, que não consta a marcação no gráfico. E para isso eu vou comparar com o movimento do B. Para eu descobrir essa marcação do ponto onde o A originou o seu movimento, eu tenho que ter mais informações sobre ele. Eu só sei uma coisa sobre o A, que no instante 10 segundos ele está na posição 20 metros. Para eu descobrir esse início, eu tenho que ter pelo menos mais uma informação sobre ele. E para tirar isso, eu vou comparar ao movimento de B. E uma coisa que os dois têm em comum é esse ponto aqui onde eles se cruzam, que é a posição 10 metros. Nesse momento, os dois estão no mesmo lugar. Então, se eu descubro que instante é esse para o movimento do B, eu descobri também para o movimento do A, porque o gráfico é o mesmo. E para eu descobrir isso, eu tenho algumas alternativas para poder escolher. Eu escolhi fazer por semelhança de triângulo, é um caminho, mas você também pode escolher a equação do mu, do movimento uniforme, para resolver sem problema nenhum. Então preste atenção no seguinte, esse ponto aqui eu estou estudando a princípio, que é importante para mim. Quando eu faço isso, observa a figura geométrica que marca o gráfico do B. É um triângulo, no caso, retângulo, onde ele tem uma base que começa no 0, quando não tem nada no gráfico aqui no início, é o ponto 0, e termina no 10, ou seja, base 10, e uma altura que vai do 0 ao 40. Então eu sei a base e sei a altura. Eu preciso descobrir essa marcação. E para isso eu posso observar que aqui formou um triângulo também. E esses dois triângulos eles são semelhantes. Então, triângulos semelhantes eu posso comparar os seus lados, porque eles são proporcionais. Então, vamos separar esses triângulos aí. O que eu tenho sobre eles? Esse grandão, ele tem uma base 10 e uma altura 40. O pequenininho, eu sei que a altura dele está marcando 10, mas a base eu não sei. Só que se eu consigo descobrir quanto vale essa base, eu consigo descobrir também qual é a marcação do gráfico. Então repara o seguinte, os lados que são proporcionais deles são as alturas e as bases. Com relação às alturas, esse grandão tem uma altura 4 vezes maior que a do pequenininho. Logo a base também tem que ser 4 vezes maior. Logo, para descobrir qual é o valor da base desse pequenininho, é pegar a base do grandão e dividir por 4. E 10 dividido por 4 dá 2,5. Então, qual é a marcação que tem que ter aqui no gráfico? Repara que esse aqui é um instante 10. Se eu tenho 2,5 segundos antes disso, eu tenho a marcação de 7,5 segundos. Então, essa é a marcação do gráfico, que corresponde a esse instante de tempo onde os dois passam pela posição 10 metros. Depois de descobrir esse ponto, aí eu vou estudar o gráfico do A para descobrir aonde ele começou, né? Em que instante de tempo ele começou. Mas eu vou usar o tipo de argumentação igual o que eu usei no outro, que é a semelhança de triângulo. Então observa mais uma vez que a gente tem um triângulo formado com um pedaço do eixo do tempo e com a altura dele, que é a parte das posições. E tem um outro triângulo pequenininho aqui, que é semelhante a ele. Então repara nos lados deles. Esse triângulo grandão, ele tem uma base que eu desconheço. Mas se eu descubro, eu consigo descobrir também qual é o instante de tempo que ele começou. Mas ele tem uma altura conhecida, que vai de 0 a 20. Então a altura dele é 20. O triângulo pequenininho, ele tem uma base que vai do 7,5 até o 10, ou seja, 2,5, só diminuiu os dois. E uma altura que vai do 10 até o 20, e do 10 até o 20 a distância que você tem é 10, também só diminuiu os dois. E esses triângulos, como eles são semelhantes, os seus lados são proporcionais. Compara as alturas deles. A altura desse maior
é o dobro da altura do menor. Ou seja, a base dele também tem que ser o dobro. Se a base do pequenininho vale 2,5, a do maior, que é o dobro, vai valer 5 unidades. E a marcação no gráfico, você tem que se basear nesse ponto 10. Se esse ponto aqui está 5 unidades para trás, 10 menos 5 dá 5 também, que é o instante inicial dele. Então, no caso, o movimento do A se iniciou 5 segundos após o movimento do B. Então, seu gabarito está na letra B.